Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Convidar. Irmã Giovana, fica aqui do meu lado um momentinho. Queria pedir para alguém gravar aqui uma palavra que nós vamos mandar para o Paquistão. Vamos mandar uma saudação para o Paquistão. Tentamos gravar a semana toda, mas não conseguimos. Nós vamos fazer aqui ao vivo, irmã. Em nome de Jesus. Pega lá o seu microfone ali. Ô glória! Quero louvar a Deus por esse culto, por esse trabalho. Meu coração está despedaçado diante do Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos do Paquistão. Peace of Lord, my people loved in Pakistan. Nós, da MVN, We on MVN, igreja aqui no Brasil, church on here in Brazil, aqui em Jardim, here on Jardim, estamos orando por vocês. we are praying for us. Precisamos ir até vocês. We need to go on Pakistan. Se não conseguirmos ir com o nosso corpo, If you don't go to your body, queremos ir com nossas orações. we won't go to your prayers. Queremos ir com as nossas intercessões. We won't go to your prayers too. E queremos ir também com as nossas ofertas. And we want to go with your monies, yes. Lhes ajudando Help the a Pakistan fazer a obra aí, to do the work of God onde vocês estão. in Pakistan. Vocês não estão sozinhos. Not alone. Vocês têm um grande Deus We have a big God e uma grande família and a big family espalhada pelos 4 cantos da and terra. all out far on the earth. E vocês têm um pastor, And we have a pastor, pastor Antônio Paniago, Pastor Antonio Paniago, que é um homem que Deus levantou the man of God, para ser a voz to de quem não tem voz. be the voice on the one who don't have a voice. Estamos juntos. We are together. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Obrigada. Obrigada. Oh, glória. Irmãos, impactantes tudo isso que nós ouvimos aqui nesta manhã. E o meu coração doeu por saber que eu peguei mais uma vez o cartãozinho do pastor David. Está aqui o cartão? Nós oramos e nós fizemos isso no nosso café da manhã, oramos pelos missionários. E lá no café da manhã, quando nós distribuímos os folhetos para a oração, os cartões de oração, eu peguei o cartão novamente do pastor David. Pastor David Asana, ele é o pastor que está desenvolvendo um trabalho lá na Índia. O pastor está desenvolvendo um trabalho lá na Índia. E ele está clamando, pedindo uma parceria que já existe, de maneira espiritual, de maneira esporádica, mas ele está pedindo uma assistência maior da obra missionária, visto que ele está sozinho fazendo um trabalho lá na Índia. E há 3 meses atrás, pastor Antônio Paniago me ligou. E ele disse: ore pelo pastor David, que está fazendo o nosso trabalho missionário lá na Índia. Nesse país, as pessoas acusam os cristãos injustamente, como aconteceu lá no Paquistão. Alguém pegou um Alcorão e queimou dentro de uma igreja. O muçulmano faz isso. Pega o Alcorão, joga dentro da igreja de um pastor cristão e põe para queimar.
e depois sai arrastando o pastor cristão, dizendo: cometeu crime de blasfêmia. Nós não vamos colocar aqui as imagens, o que aconteceu com esse pastor, quando a missionária estava lá, ela ia subir as montanhas para pregar, não pôde ir pregar, por quê? Porque estavam assassinando lá um missionário cristão, sob falsas acusações. Arrastaram o pastor, mataram, tiraram as suas roupas, mataram com pauladas, lincharam e por fim colocaram fogo no corpo do pastor. Agora, a 3 horas da onde a missionária estava ministrando a palavra do Senhor. Mas graças a Deus que Deus continua levantando missionários que não têm medo de fogo, que não têm medo de morte, que não têm medo de linchamento, que não têm medo de perder essa vida, mas têm medo de não fazer a vontade do Senhor. E eu estava falando do pastor David está lá na Índia, acontece a mesma situação. Ele foram levantadas falsas acusações sobre ele e sobre a esposa dele, para tentar fazer com que ele pare de pregar o evangelho. A sua esposa grávida, então, chegou à polícia, pegou a esposa, levou para a prisão. Vocês cometeram blasfêmia, vai ficar na prisão, a sua esposa, não sei por quantos dias, por quantos meses, por tempo indeterminado. A esposa grávida. Pastor Antônio Paniagua ligou para mim. Diretora internacional de missões. Pastora Deise, eles precisam de $2.500 para pagar a fiança da irmã, para que ela possa sair e voltar para sua casa. Pastor David desesperado dizendo: eles vão maltratar a minha esposa até que ela perca o nosso filho que está no ventre. A nossa Secretaria de Missões, amados, MVN, estamos tentando organizar. E eu louvo a Deus por essa igreja aqui que já instituiu o culto de missões MVN, uma vez por mês. E o nosso culto de missões MVN, ele tem por objetivo conscientizar e também recolher ofertas e recrutar mantenedores, para que nós possamos ter então uma receita financeira, para que em momentos como esse nós possamos dizer: eis-nos aqui, pastor. Mas estamos envolvidos, reconstruindo a obra de Moçambique, reconstruindo a escola que foi devastada pelo furacão. Estávamos envolvidos, levantando recursos para a viagem missionária do pastor Marcos Mazzi, juntamente com o pastor Antônio Paniagua, compromisso que já tínhamos assumido. Envolvidos com levantar, pastor, recursos para o nosso casal que está lá em Guiné-Bissau, fazendo a obra missionária. Levantar recursos para mandar para o nosso casal que está lá no Paquistão, que precisa então levantar recursos para estar pagando o aluguel da nossa igreja, que é num dos lugares mais lindos do Paquistão. E eu tive que falar para o pastor Paniagua, não temos recurso. A nossa irmã perdeu o filho, abortou na prisão, saiu da prisão. Certamente nós que somos mães sabemos o tamanho da dor que é gerar e não poder dar à luz. Mas ela voltou para a casa do Senhor, junto com seu marido,
está lá, adorando e dizendo que Jesus é bom. Missões é isso, amados. O nosso texto de Isaías. Então eu louvo a Deus que nós possamos produzir consciência missionária. E a próxima vez que o pastor Antônio me ligar, eu possa dizer: eis-nos aqui, pastor Antônio Paniago. O livro de Isaías, que o pastor leu ontem, a visão de Isaías, que diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai. Glória. A visão de Isaías, de um Deus assentado no alto, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de instabilidade social. Isaías entra no templo e ele tem essa visão de um Deus que está sentado num alto e sublime trono, e um Deus que tem uma expectativa, sobre os seus filhos, uma obra a ser feita, e ele está dizendo: a quem enviarei? E Isaías entende aquilo e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero dizer nesta manhã que a expectativa de Deus, ela continua sendo a mesma. Deus não está preocupado com os tijolos que nós colocamos um em cima do outro. Deus não está preocupado com as nossas construções, com tantas coisas que as igrejas perderam o foco, mas Deus continua preocupado com a salvação de almas. No livro de Romanos vai dizer assim, que a natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa muito forte de Deus, e ontem o pastor Antônio usou uma palavra que eu acho que se encaixa muito bem para entendermos o que está acontecendo, o desespero de Deus para que entendamos que a razão de ser da igreja é ganhar almas, é conquistar povos, é avançar desde os portais da igreja até os confins da terra. Oh, meu Deus, aleluia, um desespero de Deus, para que possamos entender que a obra é presente, a obra é urgente, já não há tempo de ficarmos cocheando em 2 pensamentos, precisa haver prontidão de vontade. Isaías disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou me preparar. Eis-me aqui, Senhor, deixa eu enterrar meus pais que estão velhos. Eis-me aqui, Senhor, deixa eu fazer tal coisa e depois o Senhor me chama. Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, envia-me a mim. Agora, a partir desse momento, estou aos seus serviços, sem reserva. Me impressiona Jesus quando ele para junto ao poço de Jacó, e ele fala com a samaritana. Ele vai encontrar uma mulher ali junto ao poço de Jacó, e Jesus vem com a sua comitiva, seus 12 discípulos e mais algumas pessoas que talvez acompanhavam essa equipe. E as pessoas têm fome, então eles entram na cidade para procurar comida. Vai lá comprar comida. Jesus, o senhor não vem? Não, vou ficar aqui.
Jesus senta-se do lado do poço, conversa com uma mulher, os discípulos, sabe, amados, discípulos que haviam visto Jesus curar, haviam visto Jesus multiplicar pão, haviam visto Jesus abrir os olhos do cego, haviam visto Jesus libertar aquela endemoniada que tinha 7 demônios, haviam visto Jesus curar um hidrópico, curar uma mulher de 12 fluxo de sangue, já haviam visto Jesus ressuscitar uma menina de 12 anos, que estava morta, filha de Jairo, haviam visto Jesus fazer milagres e maravilhas, mas eles estavam preocupados com a sua barriga, entraram e saíram de uma cidade, e Jesus fica conversando ali com uma mulher, ela entende a palavra, uma samaritana. Ó Senhor, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Senhor, eu estou esperando o profeta, estamos esperando, a palavra diz que vai vir um profeta, vai vir um Messias, o Salvador do mundo, e Jesus diz assim: sou eu que falo contigo. Ela entendeu, encontrou Jesus. Aí tudo tornou-se secundário, ela estava ali para buscar água, e a Bíblia vai dizer, então a mulher deixou ali o seu cântaro, e entrou na cidade. Que cidade? A cidade em que os discípulos entraram, mas ela está entrando na cidade, irmã Kélia, e os discípulos estão saindo, e eles chegam, eles perguntam para Jesus: Jesus, você vai comer? E Jesus vai dizer assim: uma comida eu tenho para comer, e essa vocês não entenderam ainda. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês não dizem que ainda há tantos meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vedes que os campos já estão brancos para a ceifa. Amados, quando chega o momento da ceifa, eu nunca trabalhei com plantação, mas eu já sei que quando chega o momento da colheita, se você não colher, aquela colheita vai se perder, ela vai apodrecer, ela vai se perder, porque ninguém foi colher, e Jesus está dizendo: a colheita já está madura, se ninguém se despertar, a colheita vai se perder, já está pronto. A mulher volta, e quando a mulher volta, Jesus está ali conversando com os discípulos. Eu não sei quanto tempo que demorou, pastor, essa conversa com os discípulos, mas eu já sei que aquela mulher entendeu o que é obra missionária, a urgência do chamado. Ela disse: olha, se esse homem salvou a mim, ele precisa salvar mais pessoas. Ela deixou seu cântaro, entrou na cidade, e no tempo que Jesus estava conversando com os seus discípulos, deu tempo dela pregar, deu tempo dela falar, deu tempo dela testemunhar, dizer: olha, eu encontrei o Cristo, ele me falou toda a minha vida, eu encontrei o Messias de Israel, venham e vejam. A missionária disse aqui que não é pelo muito falar, precisa falar muito não, você só precisa falar. E a Bíblia vai dizer que uma cidade inteira veio. Jesus queria entrar na cidade, mas não tinha como. Agora eu pergunto, amados, 12 discípulos que haviam andado com Jesus, visto com Jesus, estavam na escola do mestre. Eles entraram e saíram da cidade, a cidade continuou a mesma, mas uma mulher que entendeu o que é obra missionária, a urgência da obra missionária, ela vai e traz uma cidade após si. Ela disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, vou deixar meu cântaro aqui, depois quando tiver tempo eu faço isso, mas primeiro eu vou buscar as almas para o teu reino. Glória. Sabe, amados, nosso pastor Alcino, que está lá na Espanha, ele teve um chamado para ir para a Espanha e não recebeu ajuda, mas ele foi porque ele acreditou no chamado, e ele pregou, e as pessoas começaram a se converter, e um dia um senhor do cabelo bem branquinho chegou para ele, disse para ele assim,
Ele foi batizar aquele pastor e Deus começou a fazer uma maravilha na vida daquele irmão ancião. O ancião olhou para ele e disse para ele assim: pastor Alcino, por que o senhor não veio antes? Por que o senhor não veio antes? Sabe, amados, foram 2 missionários para a Índia, chegaram lá na Índia, começaram a pregar, as famílias começaram a se converter, um casal converteu-se ao Senhor, e aí eles estavam alegres, porque tinham conhecido Jesus, e de repente, eles olharam para o casal de missionários, e aquela mulher começou a chorar, e disse para o casal de missionários: por que vocês não vieram antes? Há pouco tempo atrás, aqueles convertidos da Índia, aquele casal, havia oferecido seu filho em sacrifício, seu bebê recém-nascido, dentro do rio Ganges. E eles disseram: se vocês estivessem aqui, o nosso bebê estaria conosco. Eu venho falar nessa noite de uma urgência missionária. Deus tem pressa, Deus tem pressa, e a nossa África pode ser aqui, amados. A nossa África pode começar aqui, pastor. Eu tenho umas fotos aqui. Eu recebi a missionária Rosana e a Giovana, e elas ficaram hospedadas lá em casa. Elas disseram: pastora Deise, eu não posso ficar parada aqui não, eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor, eu preciso ganhar alma para o Senhor, vamos fazer alguma coisa. E aí eu disse: bom, aqui perto tem um UPA, né? Vamos lá, o que vocês precisam? Aqui perto tem um presídio. E nós fomos lá para frente do presídio. Olha aí, irmãos, nós pregando na frente do presídio. Oh, coisa boa. Quanto? Pregando 300 mulheres na fila do presídio, com o coração angustiado, e nós chegamos ali, cantamos, oramos, pregamos, e o nome do Senhor foi glorificado, e nós víamos aquelas mulheres na fila, com seus olhos, com as lágrimas descendo. Pode ir passando, irmão. E ali nós arrecadamos também 2 missionários. Pode passar. Eu queria outra foto. Pode passar para outras. Oh, glória! Aí nós estamos lá na Cordilheira dos Andes, irmãos, lá no Peru, pregando para o Senhor. Pode passar. Aí a nossa igreja lá no Peru. Oh, glória! Tem outra foto, filho, de um posto de saúde? Glória a Deus. E nós fomos lá para frente do posto de saúde, irmãos. Precisou de muita coisa, dar um cartazinho escrito assim: posso orar por você? Um caderninho para escrever o nome das pessoas que precisam de oração e querem visita. E ali, pode colocar aí, isso aí lá em frente do posto de saúde, abordando as pessoas. UPA do Tiradentes, era bastante conhecido, e fazendo um evangelismo aqui. Evangelismo com a missionária Rosana, missionária Giovana. Oferecemos um café, uma oração, e damos um endereço, se alguém quiser uma visita e tudo. Nós personalizamos uns folhetos ali, ó, a Giovana fez pra gente, e a neta do pastor Antônio imprimiu. Já com o nosso telefone da obra missionária, o telefone do pastor da igreja. Fizemos um café, um chá, e ficamos ali. Aí o pastor Antônio Paniagua pregando lá na frente do presídio para 300 mulheres. E aí, pastor Antônio Paniagua, aqueles 2 rapazes. Está aqui o nosso cartazinho. Aqueles 2 rapazes que você convidou para o nosso café da manhã, que foram pescados aqui. Aqueles 2 rapazes hoje são mantenedores da obra missionária e querem se matricular na tua escola de obra missionária. Oh, glória! Oh, irmãos! É só deixar o cântaro, irmãos, é só deixar o cântaro, é só entender. Oh, glória!
Não é muita coisa não, é aquilo que nós temos, é aquilo que nós não temos, é aquilo que nós temos, um café, um chá. Agora nós vamos continuar fazendo o trabalho, sabe, irmãos, eu sou pescadora. Eu e meu marido gostamos de pescar. Pode tirar, irmão, pode tirar. Tem um aí do Peru, a gente cantando lá no Peru, no meio da rua também. Pode ir passando que eu vou te mostrar. Vídeo. Tá meio escuro o vídeo mesmo. Valor desta alma, né? Oh, glória. Pastor Antônio, depois você vê o vídeo para nós. Eu acho que talvez não tenha ido. Eu mandei para o senhor, pastor Christopher, eu acho que está no seu celular ainda. Eu acho que o senhor não passou para ele. Glória a Deus. Amados, eu sou pescadora, sabe? Eu gosto de pescar, o meu marido também. A gente gosta de pegar o nosso barquinho e ir. Olha lá o nosso cartãozinho, olha. Vocês podem personalizar o cartão, ó. Nenhuma ferida é grande demais para que Jesus não possa curar. Na frente do posto de saúde, o nosso telefone, de maneira discreta, sem muito alarde. Nós entramos lá, conversamos com o diretor do posto, conversamos com os enfermeiros, todos eles vieram. Precisa de oração, irmão? Quer colocar o seu nome no nosso caderninho de oração? Tudo bem. Se quiser uma visita também, pode deixar seu telefone que a gente agenda uma visita. Amados, eu tenho lá mais de 30 nomes de meio dia de trabalho. Mas bem mais do que isso, eu te dei 50 folhetos e você me ligou às 9 dizendo que já tinha acabado os folhetos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Lá do presídio fizemos uma grande pesca, aqui nós vamos fazer em nome de Jesus. Então, amados, eu estava dizendo, eu sou pescadora, gosto de pescar, eu e meu marido, Márcio, só que a gente não vai tanto porque nós não temos tempo, né? Mas quando a gente vai pescar, a gente dá uma olhada na nossa traia de pesca, né? E constantemente estamos renovando a nossa traia. Aí a gente liga lá pro pessoal do pesqueiro e diz assim: escuta, que peixe que está saindo aí? Ah, está saindo aqui o tambaqui. O tambaqui não, está saindo aqui o pacu, está saindo aqui o pintado. Que isca que está dando mais? Ah, então traz aí o caranguejo, traz aí a bolinha de missô e tal, isso e aquilo. E aí a gente prepara a isca certa para o peixe certo. E aí a gente vai para lá, irmãos. E aí a gente fica tentando descobrir, pastor, aonde que está passando o cardume, sabe? Porque a gente põe o nosso barquinho ali, aí joga a isca e fica lá. O Deise puxou, não. Ih, Márcio, fisgou aí, não fisgou não. Ah, então vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Aí a gente pega o nosso barquinho e vamos para outro lugar. Até a gente descobrir aonde que está passando o cardume, aí a gente fica ali, e ali vai dar resultado, e a gente traz o peixe para casa. Agora tem um aparelho que chama sonar, e eu quero comprar, também aceito presentes, viu, irmãos? Se alguém que tiver online, não estiver usando, pode doar para nós. Pastor Antônio, aceito presentes, lá no Japão deve ter uns bem bons. O que é um sonar? Sonar é tipo assim uma bússola, sabe? Como que é um GPS? O que é um sonar? É tipo um GPS. Aí você chega com esse sonar, olha que chique, Kelly. Eu vou lá com o meu barquinho, né? E pego o sonar e coloca, e ele fica assim, ele vai me mostrando tudo que está acontecendo lá embaixo, ele vai mostrando para mim aonde que está passando o cardume. Tem uns que mostram até o tamanho do peixe. Aí a gente para lá e não erra a pescaria. Amados, tem um sonar do céu para nós. Tem um sonar do céu para nós, dizendo: tem um cardume de peixe grande passando no Paquistão, tem um cardume de peixe grande passando em Moçambique. Glória! E eu quero te convidar a direcionar as suas orações e o seu barquinho para lá, sabe? Quando estive em Moçambique, nós tivemos a experiência de ver Deus fazer tantas coisas. E nós tomamos conhecimento de que as feiticeiras lá, pastor Antônio, o senhor sabe disso? Porque o pessoal acredita muito em feitiçaria, porque não conhece o nosso Deus. E aí o casal, a mulher que não tem filho, ela é amaldiçoada, viu?
o moçambicano lá casa com a mulher. Se a mulher não der filhos para ele, ela está amaldiçoada. Então ele pode largar ela e pegar uma irmã mais nova, ou pegar uma outra, e aí ele vai ter 2, 3 mulheres. E aí essa mulher, a que vai ser mais beneficiada, é aquela que dá filhos, e aquela que trabalha mais, que tem a sua cultura de subsistência. Os homens ficam sentados lá, e as mulheres ficam trabalhando, para mostrar para o homem que ela tem valor. Então aquela que trabalha mais, que produz mais, o homem agrada mais, é assim. Então essas mulheres não querem ser amaldiçoadas, elas querem filhos. Então, para ter filhos, o que elas fazem? Elas vão nas feiticeiras, elas vão nos feiticeiros, e chega lá nos feiticeiros, o feiticeiro diz assim, olha, a feiticeira diz assim: eu preciso de tantos órgãos genitais de crianças até 7 anos de idade, masculino. E quando nós estávamos lá, nós entramos em um ônibus que uma mulher estava indo visitar uma criança que não tinha um órgão genital. Por quê? Porque, explorando a pobreza, o tio da criança levou a criança para um beira do rio, para cortar o órgão genital dessa criança de 7 anos de idade, sexo masculino, para poder entregar para uma feiticeira, para alguém poder fazer feitiço, para que essa mulher deixasse de ser amaldiçoada. Jogou a criança dentro do rio, mas a criança não morreu. E aí você me pergunta, irmãos, quando você olha nossas fotos de Moçambique, os nossos cultos de Moçambique, e você vai ver que a nossa igreja está cheia de gente que converteu-se ao Senhor. E no meio dessas pessoas que estavam fazendo esse tipo de atrocidade, porque não conheciam o Deus que eu e você conhecemos. Eu quero dizer para você, está passando um cardume lá, sabe? Está passando um cardume lá. No último batismo, pastor, foram 47 almas para Jesus, e são 2 batismos por ano. Essa mata aqui ficou 40 dias em Paquistão, foram 62 almas batizadas para o Senhor Jesus. Está passando um cardume lá. Mas as pessoas que estão lá, elas precisam de uma agência missionária séria, sabe? Uma agência missionária que possa investir, que possa mandar, que não desvie, que tenha temor de Deus. E a agência missionária precisa de mantenedores fiéis. Os pescadores precisam de trocar as suas varas, sabe, irmãos? A gente vai pescar, a vara quebra, sabe, pastor? Quebra a ponta da vara. Frequentemente nós temos que ir lá em Ponta Porã, né, Márcio? E aí o Márcio para lá numa loja daquela de pesca lá e diz assim: oi, Márcio, o que você está fazendo? Compra mais vara. Não, aquelas lá já não estão boas, não. Precisa renovar. Queridos, eu estou aqui para lhes dizer: vem comigo. Você que está nesse congresso e pode dizer, e o Senhor está dizendo desesperadamente: a quem enviarei? E você que está dizendo com esse congresso: eis-me aqui, Senhor. Entenda isso. Entenda isso. Nos ajude. A missionária Rosana, ela faz esse trabalho, ela para no ponto de ônibus e tudo isso e aquilo, e vai fazendo a obra do Senhor, não pediu nada para estar aqui. Rosana, você pode vir conosco num congresso? Posso. O que você precisa? Pastor, paga a minha passagem. Não exige comida, não exige... tem dia que nós nem comemos, né, irmã? Porque a correria foi tanta, né? Cuidando do trabalho, cuidando das coisas. Aí comemos um pastel, comemos um negócio. Então é assim, são missionárias. Dividimos a nossa marmitex e vamos para cá, vamos para lá. E agora nós vamos despedir elas vão. E eu queria nessa oportunidade dizer que elas tinham uma caixa de som para fazer evangelismo na rua. E roubaram a caixa de som delas, sabe? Sabe aquela caixa de som com rodinha assim, que você puxa, que tem um microfone? Roubaram a caixa de som delas. E eu cheguei lá na casa do pastor Christopher, tem uma caixa de som lá, né, pastor Christopher?
E o senhor precisa de R$ 600 naquela caixa de som, né? E eu queria dizer nessa manhã, se alguém aqui sentir de comprar essa caixa de som para levar para essas irmãs, e ajuda ela a arrumar mais a traia da pescaria no nome de Jesus. Vão ganhar almas para Jesus, no nome de Jesus. Eu vejo 2 missionárias chegando na porta da igreja e vendendo bala baiana, para poder ir um pouquinho mais para adiante, irmãos. Isso corta o meu coração. Isso corta o meu coração. Então, nessa manhã, eu quero pedir aos amados irmãos, queridos, ore por mim, diretor internacional de missões. Repousa sobre mim uma grande responsabilidade de ajudar esse homem a chegar mais para frente, ajudar os nossos obreiros que estão no campo, aí avançar um pouquinho mais. Mas nós precisamos que Deus nos dê estratégia para trabalharmos. Fomos para o Peru, a despesa foi bastante alta, né, Márcio? O investimento dessa viagem missionária do pastor Antônio Paniago, creio que foi uns R$ 40 mil, de Japão, Peru, Argentina, isso e aquilo, né? O meu investimento com o Márcio, para nós irmos e voltarmos às cordilheiras lá do Peru, e passarmos tantas coisas que passamos, mas ganhamos alma para Jesus, isso é importante. Eu creio que foi da ordem de R$ 15 mil o nosso investimento. Mas, amado, você me pergunta, olha, eu sofri com a maresia, a altitude, fiquei gripada, não sarei até hoje, passei mal, vomitei no carro, senti dores nas costas, crises de tantas coisas, mas nós estávamos lá. E se você perguntar para mim, pastora Deise, faria de novo, 10 vezes mais, ano que vem estou lá de novo, no nome de Jesus. Então que o Senhor possa continuar falando no nosso coração. Quero louvar a Deus pela igreja de Jardim, pastor Christopher e pastora Cristiane, sempre foram nossos parceiros. A nossa missionária Doraci e a missionária Kélia são as dirigentes aqui do trabalho de missões. Eu quero louvar a Deus pelas suas vidas, por tudo que vocês têm feito ao Senhor, e Deus está vendo. Todavia, o nosso coração às vezes tem aquele sentimento, eu acho que o coração de todo cristão, né, pastor? Que quando a gente escuta os relatos da obra missionária, a gente sente que a gente precisa fazer mais, né? A gente sente, Senhor, eu preciso fazer mais um pouquinho. Isso não significa que não estão fazendo, significa que estão fazendo, mas o Senhor está chamando para dar um passo a mais, uma dimensão a mais, para a glória do nome dEle. Amados, vamos sair às ruas. Glória a Deus. O mundo está comendo lixo. O mundo tem fome de Deus. Estão comendo lixo. E você tem essa comida para alimentar o mundo. Quando eu vejo lá em Campo Grande, igrejas oferecendo chá de ayahuasca. Já ouviram falar? Ayahuasca. Ayahuasca é um chá indígena alucinógeno. E a promessa da igreja, dessa seita, é que as pessoas que tomam esse chá vão ter um encontro com o seu Deus interior. E essa igreja, essa seita que oferece ayahuasca, ela está crescendo muito em Campo Grande. Quando eu vejo um David Koresh que levantou para pregar e levou quase centenas de pessoas pelo caminho do engano, eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que é isso? Amados, estão faltando pregadores. E não é pregadores que preguem no púlpito, não. Porque os púlpitos das nossas igrejas estão vazios, estão cheios. Os púlpitos das nossas igrejas estão cheios. Tem pregador brigando com outro pregador que quer pregar. Não, Deus quer levantar pregadores que vão para os púlpitos vazios. Os púlpitos das ruas, os púlpitos dos hospitais, os púlpitos da casa. Vamos fazer missões, amados, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos dado essa palavra, no nome de Jesus.
Continua falando, continua falando, continua falando. No nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, pastor. Aleluia. Glória a Deus.